Boa tarde, povo. Todo mundo bem? Todo mundo colocando em prática as questões que a gente aprendeu lá no masculino? Força de ação, planejamento, execução, tarará. E hoje nós vamos falar da outra polaridade, que é a energia feminina, né? A energia que vem da nossa mãe. E é um assunto que ele sempre gera um pouco mais de incômodo, talvez. A gente até brinca. Não precisa nem fazer constelação, gente. Tudo vai acabar na mãe. Por quê? Porque tudo começa nela, né? Então sempre a gente vai achar muitas dinâmicas dolorosas, conflituosas na relação com a nossa mãe, na dinâmica que a gente tem com ela, ou na forma que a gente enxerga essa mãe, tá? Mas vamos pro vídeo em si. Vamos relembrar lá da semana passada. Feminino e masculino não são forças opostas, eles são forças complementares, são energias complementares que todo ser humano tem, tá? E quando eu falo de feminino e masculino, eu não tô dizendo sobre a construção do ser homem e do ser mulher no mundo. Homens e mulheres precisam ter em equilíbrio essas duas energias, né? Pode ter um homem extremamente masculino, com a sua energia feminina e masculina em equilíbrio, e uma mulher extremamente feminina, com a energia feminina e masculina também em equilíbrio, tá? Então não é sobre a construção da sua identidade no mundo, não é sobre isso, é sobre as cargas positivas e negativas, feminino e masculino, pai, mãe, que existe dentro de nós, tá? Então vamos lá. Fecundação, criação, gerenciamento e multiplicação. Três palavrinhas, três conceitos-chave da energia feminina. Vamos pensar como se fosse uma gestação. O feminino, ele tá ali, o útero, ele recebe aquela fecundação, aquele produto da fecundação, ele gerencia os recursos de nutriente para aquele feto e aquele feto vai crescendo e vai multiplicando as suas células para se tornar um outro indivíduo, né? Todo esse processo, até durante a gestação, é o feminino. Tá ali, tá dentro, tá acolhendo, tá multiplicando, tá gerenciando ali o que tem que ir, o que não tem para aquele feto. O parto em si, a força de expulsão, a força propulsora que move aquele feto para fora é a força do masculino. Então, quando você se você cria coisas, você cria projetos, você gesta aquilo dentro de você, é do feminino. Quando você pare esses projetos no mundo, quando você consegue executá-los, é a força masculina. Então vamos relembrar lá dos 4 corpos, né? Corpo físico, espiritual, mental e emocional. Cada um regido por um elemento. Corpo físico, terra. Corpo mental, o ar. O corpo emocional, a água. E o corpo espiritual, o fogo. No masculino, nós falamos que ele é representado pelo corpo mental e espiritual, ar e fogo. O feminino, ele é representado pelo elemento terra e pelo elemento água, o campo emocional e o corpo físico, né? Então, nessa divisão xamânica, o feminino está ligado exclusivamente a esses 2 corpos. Corpo físico, representação da terra, né? Representado ali pelo elemento terra. E o corpo emocional, representado ali pelas águas, a fluidez, né? Que traz a energia feminina. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos, né? Alguns dos vários aspectos da energia feminina. E tudo vai girar em torno da capacidade de sentir. Masculino para fora, executa, feminino para dentro, sente emoções, para já dando uma calibrada aí nesse assunto dentro da cabeça de vocês. Primeiro aspecto, intuição, sabedoria silenciosa, profunda e intuitiva, instintiva. Essa é a nossa intuição, é aquela coisa que vem lá de dentro, chega num momento em que você não estava esperando, sabe quando você está fazendo alguma coisa, nada a ver, e de repente vem aquele clique. Nossa, é isso. Isso é a sua intuição trabalhando. Ela surge do nada, ela vem de um lugar misterioso,
ela surge de uma forma totalmente instintiva e é algo que tem profundidade. Você vai sentir que realmente o trem vem de dentro, né? Vai além da lógica e do raciocínio. A gente precisa confiar naquilo que a gente sente. Inclusive, às vezes, várias vezes, né, acontece, nossa, gente, fiz cagada, deu merda, eu tava sentindo que não era por esse caminho, mas mesmo assim eu fui. Porque a sua intuição tava te gritando. A intuição é um dos aspectos do feminino. Tava gritando, não vai por aí, não é por aí, não faz negócio com essa pessoa. E você mesmo assim passa por cima disso e faz. Aí você fala, meu Deus, deveria ter seguido aquilo que eu tava sentindo. E a intuição, ela vai refletir muito da nossa autenticidade. Aquilo que a gente é de verdade. E aqui a gente pega um grande problema. A autenticidade é uma coisa que pouca gente tem conhecido, porque ninguém sabe quem é. Ninguém se conhece de verdade, ninguém sabe o que vem de dentro, o que é a sua verdadeira essência, né? E aí fica no copia e cola. Eu vejo de uma pessoa, copio aquilo que ela fez, coloco algo a mais, e aí nunca vem aquele negócio profundo, de dentro, realmente, aquela construção que é sua, que tá com a sua energia. Ontem mesmo ontem, acho que foi anteontem, não sei, eu percebi isso em mim, né, nessa busca pela autenticidade, para colocar isso no meu Instagram, por exemplo. E eu fiz 2 vídeos. O primeiro eu fiz com um cenário legal, bonito, em pé, com outra dinâmica energética. Ficou lindo. O outro, eu fiz largadona. Um sofá, sentada, com um cenário totalmente pálido. E o que eu entendi? Que o segundo vídeo, que tinha menos preparação, ele tinha mais da minha essência. Ele tinha mais de mim. Eu tinha menos máscara naquilo, né? Não que as máscaras sejam ruins. A gente precisa das máscaras para sobreviver. Mas a sensação que deu que tinha mais a minha autenticidade naquele segundo vídeo. E foi ele que eu postei. Então essa percepção mais aguçada, ela vem com a nossa intuição, tá? Próximo aspecto do feminino, receptividade. Capacidade de receber. Empatia, né? Vem muito desse lugar, o não julgamento. Receber o outro como ele é. Aceitar o outro como ele é. Aceitar a situação que você não concorda como ela é, sem julgamentos. Né? E um ponto interessante também da receptividade, que é do feminino, é a capacidade de receber. Sem... Sabe aquele negócio assim, alguém te traz um elogio, ai não, nem é isso tudo. Alguém te traz um presente, nossa, não precisava. Alguém te chama para almoçar, não, de forma nenhuma, não quero te incomodar. Então a capacidade de receber também vem desse lugar, dessa energia feminina, tá? Estar aberto, se a gente não estiver aberto porque a vida tem para dar, pouco resolve a gente ficar maçã barro. Passividade. E a passividade aqui não é aquela passividade onde eu aceito tudo, é uma aceitação ativa. Eu entendo que eu preciso aceitar a vida como ela é, mas eu não tô parado aqui, apático, sem fazer nada. Só negligenciando a minha vida. Eu saio do controle excessivo e eu fico passiva diante do que a vida tem para me dar, né? Confiar no fluxo da vida, se abrir espaço para o novo, né? Isso é uma característica da passividade que ajuda a gente a fluir em vários aspectos da nossa vida. Outro aspecto da passividade, saber escutar. Muita gente não sabe escutar e por não saber escutar, às vezes ferra algum aspecto da própria vida. Pensa o seguinte, você tem um produto, serviço, sei lá, o que você entrega para o mundo. De que forma você serve a vida. E você não está aberto, disposto, passivo para escutar o que seu cliente tem de feedback em relação ao seu trabalho. Tem uma pessoa atrás da outra reclamando. Vamos supor que você tenha um restaurante. E várias pessoas vêm reclamar de algo que não estava interessante no alimento que ela consumiu no seu restaurante. Você simplesmente ignora. Você não tem a capacidade de ser passivo e escutar. Entender, internalizar e
resolver o que precisa resolver no seu restaurante. Daqui a pouco, aquele defeito já virou, já passou de boca em boca e seu restaurante já não tem mais ninguém. Então, a gente tem que ter passividade, esse lugar de esperar, de ouvir com calma, né? Saber pausar, saber respeitar os ciclos. Gente, não... Tem uma coisa que meu marido fala que é fantástico. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. A gente precisa pausar, a gente precisa ter os momentos de simplesmente se entregar para a vida e falar: eu vou esperar, eu vou relaxar, eu vou ver o que a vida tem para me dar, né? Se a gente não conseguir respeitar os ciclos de vida, morte, vida, respeitar os ciclos da natureza, da nossa natureza, né? E querer ficar ali na linearidade o tempo todo, a gente não consegue ser eficiente. A gente pode até fazer, mas a gente não consegue ser eficiente. Então tenha tempo para descansar, tenha tempo para os seus hobbies, que você gosta de fazer. Isso é muito importante, tá? Isso faz parte dessa característica da passividade. Outra coisa, não reatividade. Saber jogar as regras do jogo, não sair impulsivo, cheio de drama nas decisões que você precisa tomar. Sabe a água que vai circulando, vai driblando os obstáculos com fluidez? Isso faz parte da passividade. Não ser reativo, não chegar com tudo cheio de impulsividade e aí toma decisões erradas, né? Acontece um conflito, você já quer ir a ferro e fogo. Não é por aí. Precisa saber ativar o modo passivo, tá? Outro aspecto do feminino, nutrição. Nutrição, só um minuto. É a capacidade de saber o que falta, tá? Tem até uma representação que se usa muito, né, quando a gente fala do feminino, que é aquela estatuazinha, que ela tem uma barriguinha bem grandinha, assim, aquele peitão, né, mostrando ali, na verdade, a Mãe Terra, né? É uma representação de Gaia, da Mãe Terra. E aqueles peitos fartos, grandes, né, nutritivos, ali tem alimento. Então, a nutrição, ela é importante dentro da nossa energia feminina para saber o que falta. Se eu tenho meu negócio, eu tenho minha empresa, eu não consigo ter a sensibilidade de saber o que está faltando ali dentro, parar, analisar, falar: pera, minha empresa está precisando desse detalhezinho aqui, eu vou executar isso. Nossa, aquela pessoa ali, ela ficaria melhor em outro lugar da minha empresa. Então, essa nutrição, saber o que está faltando e nutrir os seus negócios, nutrir a sua empresa, nutrir o seu trabalho, o bico que você faz, qualquer coisa. Essa capacidade de nutrição também vem muito da energia feminina. Próximo ponto, suavidade, serenidade, tá? Lembra que eu falei, o masculino, ele traz a agressividade, ele traz o controle, ele traz a força, né? E o feminino, ele vem para trazer suavidade pro processo. Você imagina, você fica o tempo todo no masculino. Você não descansa, você fica o tempo todo pilhado, né? Então precisa de ter a suavidade do rolê, a serenidade, para você conseguir equilibrar as coisas. O ponto não é aqui nem aqui, é no equilíbrio. Então nem tudo precisa ser a ferro e fogo, né? Não precisa de agressividade para se impor, tá? Vejo muito isso, às vezes as pessoas querem impor a sua opinião, impor o seu modo de viver, de pensar sobre a vida, e vai na agressividade. Você pode se impor, você pode falar não, você pode colocar barreiras, colocar regras, mas você não precisa se impor com agressividade, com impulsividade, tá? Porque esse lugar sempre vai te levar a perder a razão. É a malevolência da água que contorna os obstáculos, né? Dentro dessa suavidade, foi aquilo que eu falei, a água que representa as nossas emoções, ela vai fluindo pelos obstáculos, ela vai transpassando as curvas com fluidez. Sustentar harmonia nos momentos de caos. Isso também é da energia feminina.
Pegou fogo no barraco. O que que eu faço? Entro no caos e entro dentro do liquidificador e entro no meio da bagunça? Não, eu espero, respiro, tento trazer o equilíbrio e a harmonia para aquela situação. Tá lá você, no seu ambiente de trabalho, dois colegas brigam, começa a rolar no chão. Se instalou o caos. Você vai entrar no meio da briga também? Vai defender alguém? Ou você vai tentar colocar harmonia naquela relação? É sobre isso. Em todos os momentos de caos, o feminino ele traz o equilíbrio, ele traz a harmonia, a passividade, a paciência para aquele momento. Porque o caos gera mais caos. É uma retroalimentação, né? Vai virando aquela bola de neve. Começou uma discussão, se você continua discutindo, o outro discute, o outro rebate, vai virar bola de neve. Então, o feminino é aquela energia que fala assim, tá na hora de parar. Daqui pra frente vai ser patológico pra gente, então não é interessante. Suavidade na comunicação, tá? Dentro desse aspecto é muito importante a gente ser suave na comunicação. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais agressivo, isso acontece muito no consultório. Tem pessoas que chegam procurando realmente resolver. Com essa pessoa eu posso usar uma comunicação suave, delicada, envolvente, tá? Inclusive para o marketing, o envolvimento, essa capacidade de ter uma comunicação mais envolvente, excelente, tá? É uma forma da gente envolver o cliente, trazer ali o mistério para o rolê. Mas, voltando, né? No consultório, às vezes chega a pessoa que ela quer resolver o problema. Com essa pessoa eu posso ter uma comunicação leve, suave, delicada. Chega alguém que está procurando cúmplice. Ela não quer resolver o problema. Ela foi lá para arrumar um aliado para os problemas dela. E eu não vou ser aliada de ninguém. Eu tô lá para quem quer resolver. Então, com essa pessoa, eu preciso ter uma comunicação mais assertiva, mais direta, mais no masculino, tá? Com a outra pessoa que quer resolver, eu posso ir por um caminho mais suave. E essa comunicação não violenta, essa comunicação mais suave, ela sempre vai trazer mais paz para o ambiente. Quando você precisa se impor e colocar realmente as regras ali, beleza, usa-se uma comunicação mais agressiva, mais masculina. Mas quando não é necessário, sempre traga essa comunicação mais leve. Próximo aspecto do feminino, fluidez e sensibilidade. A aceitação do fluxo natural da vida. A gente precisa se adaptar às situações, aos novos aspectos que a vida vai trazendo. Por exemplo, eu detesto fazer isso que eu tô fazendo aqui. Fazer vídeo, postar no Instagram, me comunicar em rede social. Eu odeio, eu detesto esse lugar. Mas eu estou tendo que me adaptar porque é o canal em que eu consigo acessar os meus clientes, né? Então eu tô tendo que fazer uma força de me adaptar, né? De fluir, de ter sensibilidade com esse lugar da minha vida para eu poder ter êxito. Capacidade de se flexibilizar, entender os altos e baixos que a vida tem. Não adianta, aquilo que eu falei, não adianta querer ficar na linearidade. Você precisa ter flexibilidade com tudo, com as pessoas, com as situações da sua vida. Isso vem do feminino, essa capacidade de entender que agora eu tô aqui, mas a hora que eu estiver lá em cima, eu vou aproveitar o momento que eu tô lá em cima. Tô embaixo, bora ralar. Tá lá em cima, aproveita e já começa a planejar o que vem pela frente, né? Entender esse fluxo da vida, flexibilizar, inclusive em relação às pessoas, tá? É péssimo você querer que as pessoas sejam do seu jeito. Tem gente para todos os jeitos, tem gente para todos os cargos, tem gente para tudo, tá? Então, ter essa capacidade de flexibilização. E a fluidez e a sensibilidade, ela está muito conectada também com a nossa intuição. Porque é desse lugar que surge. Eu tenho o meu jeito, a minha energia, a minha sensibilidade, a minha essência, né? Que é lá daquele lugar de autenticidade. Quando eu intuo, isso vem e flui. É como, por exemplo, às vezes eu estou escrevendo aqui um roteiro, né? Vocês podem ver, eu sempre estou aqui lendo no computador o que eu vou falar para não esquecer.
Então, às vezes eu tô ali fazendo um roteiro e ele simplesmente flui. Acontece. Vou lendo, vai acontecendo, né? Então, essa capacidade de fluir, ela vem da intuição. Ela vem da nossa autenticidade, daquilo que eu quero passar. Eu sou consteladora, aqui no próprio grupo tem outros consteladores, mas a forma que eu vou abordar o assunto é minha, é particular minha, vem com a minha energia, vem com a minha história, né? Vem com o meu jeito. O outro constelador que tá no grupo, tá aqui, pode falar tudo que eu tô falando de uma outra forma, por outro parâmetro, com a comunicação totalmente diferente da minha. Outro ponto importante dentro da energia feminina, capacidade de submissão. E a submissão, nesse caso, não é no sentido de inferioridade, mas no sentido de entrega, entregar-se com os pés no chão, né? Vem uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de qualquer coisa na sua vida. Você vai se entregar sem simplesmente ver os prós e os contras disso? Claro que não, né? Tô falando de negócio porque aqui a gente tá trabalhando sobre dinheiro. Então vem uma oportunidade, vou me entregar. Não é simplesmente se entregar, é se entregar com os pés no chão, sabendo o que você está fazendo, pesquisando sobre aquilo, entendendo sobre o negócio. Vou aplicar dinheiro, vou sair aplicando na bolsa de valores, vou aplicar em Bitcoin, vai se lascar, tá? Não é sair se entregando dessa forma. Humildade em se submeter. Isso também vem da submissão. O que acontece? Imagina se eu fico dura, inflexível em relação a conselhos, tá? Conselho de quem realmente quer te ver crescer, tá? Conselho construtivo de quem nunca construiu nada não resolve. Imagina se eu fico totalmente inflexível, não me submeter, não ter humildade de ouvir alguém que já está acima de mim em algum aspecto. Você acha que vai funcionar? Não vai. Então a gente tem que se submeter. É esse aspecto de submissão que eu quero trazer, que é do feminino. Capacidade de se submeter a algo diferente, a algo novo, a algo maior, tá? Com humildade, inclusive. Humildade de sentar e escutar, às vezes, o que alguém mais experiente do que você tem pra te falar. Que às vezes aquela pessoa te fala, não vai por esse caminho não, que vai dar errado, eu já passei por aí. Outros aspectos, introspecção, tá? A capacidade de parar e ficar com você mesmo, de se ouvir, de se escutar, de entender o que tem dentro de você. Às vezes você não tá feliz no seu trabalho. E a sua saúde tá ferrando, seu corpo tá gritando e você não tá escutando. Porque você não tem a capacidade de pausar, parar e sentir. Voltar para dentro de si e se escutar. Escutar seu corpo, escutar sua intuição, tudo que tá gritando aí dentro. Então, a capacidade de introspecção vem da nossa energia feminina. E esse é um lugar que não pode ser esquecido. A capacidade, inclusive, de parar 10 minutinhos por dia e falar como é que eu tô me sentindo hoje. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Nossa, hoje minha cabeça tá extremamente acelerada. O que dá para eu fazer em relação a isso? Posso fazer uma meditação, por exemplo. Posso parar, simplesmente ficar em silêncio, contemplar alguma coisa, né? Meu corpo hoje tá dolorido. Eu tô muito mal, tô doente. Às vezes a gente tá com o corpo extremamente doente e a gente não consegue escutar nosso corpo. Então, essa capacidade de parar, de introspecção, pegar 10 minutinhos e se escutar. Nossa, meu corpo hoje não dá conta. Eu vou ter que parar, eu vou ter que me recuperar. Então, essa também é uma ferramenta, é um aspecto do feminino, da energia feminina. Profundidade. O masculino, ele tá sempre no raso. Inclusive, os homens sempre estão no raso, tá? É uma característica do ser homem, inclusive. O ser homem, ele sempre tá no raso. E a mulher, ela é muito profunda. Ela sempre vai lá, realmente, nas profundezas do inferno para achar o que ela precisa. Então, capacidade de ter profundidade naquilo que você tá fazendo, ter propósito, saber realmente o que vem ali, que carga que você tá entregando,
Isso também é da sua energia feminina, da nossa energia feminina, tá? Capacidade de contemplação também é um aspecto do feminino. Parar, olhar, perceber, sentir, tá? Inclusive, às vezes, dentro da nossa roda social, do nosso trabalho, aquela capacidade de contemplar as situações e olhar e observar realmente de fora, sem se envolver emocionalmente, ficar ali, contemplando realmente aquilo que está acontecendo. Aí você começa a perceber as pessoas que realmente gostam de você, as que não gostam, as pessoas que estão fazendo firula, tá? A capacidade de contemplação, ela traz muito pro observador. Essa capacidade de parar, olhar. E às vezes contemplar coisas bonitas, inclusive, tá? É um lugar que faz muito bem. Contemplar aquilo que você gosta, uma imagem, contemplar a natureza, tá? A capacidade de se conectar com a natureza, inclusive, é muito da energia feminina. E o ser humano está totalmente desconectado disso, de botar 5 minutinhos o pé na terra, na grama. É o anti-inflamatório mais potente que existe, ninguém faz, tá? Essa capacidade de contemplação, inclusive da natureza, é algo muito importante dentro do aspecto feminino, mas que se perdeu. Harmonia, né? Aquilo que eu falei, o masculino ele traz ali a agressividade e o feminino vem para abrandar as coisas, para trazer equilíbrio, harmonia, paz, brandura, né? Respiro. Fertilidade. Agora, aqui eu quero entrar mais fortemente na questão que a gente está trabalhando, que é dinheiro, que é prosperidade financeira. A mulher é a própria multiplicadora, né? Daquilo que eu falei. É o lugar de fertilidade. Então, essa energia... Pensa o seguinte, você tem um ótimo masculino, você consegue fazer muito dinheiro. Mas quando o dinheiro chega, ele faz assim, ó, vai pelo ralo afora. Ele vai embora, você nem sabe para onde ele foi. Então, quando a gente tem energia feminina potente, equilibrada, tá ok? A gente consegue multiplicar os nossos recursos. Realmente aquela fecundação, né? A germinação ali daquela planta, do recurso, e ele se multiplica, ele dá frutos, né? No futuro. Os frutos vão ser o próprio masculino, mas essa germinação, essa multiplicação ali de folhas e tudo, é do feminino. Isso está muito relacionado a um chakra específico em nós, que é o chakra sacro. A gente vai falar sobre chakras depois, tá? Inclusive eu vou trazer um negócio bem interessante pra gente em relação a chakras. Mas o chakra sacro, que é o segundo chakra, que é o que fica aqui no rumo da nossa bexiga mesmo, né? Ele é o chakra da criação, da cocriação, né? Criador é Deus, é o universo, nós cocriamos. Então, essa capacidade de criação e multiplicação, ela tá no chakra sacro. E quando a gente tá muito no masculino e pouco no feminino, o que eu falei lá no outro vídeo? A gente bloqueia nosso chakra sacro. E a gente não consegue ter criatividade e capacidade de multiplicação, porque o nosso chakra fica bloqueado. A gente não sente prazer na vida, não consegue ter fluidez em nada. Então, assim, o chakra sacro, ele é muito potente dentro da energia feminina, tá? Eu falo que o plexo, ele é muito masculino, mas o chakra sacro, ele é... O plexo é muito masculino e o chakra sacro é muito feminino. Que mais? Gerenciamento de recursos, tá? Dentro desse aspecto financeiro, também é algo que é da energia feminina. É a capacidade que nós temos de cuidar dos recursos, de direcioná-los da maneira certa. Pensa lá, sua mãe, ela te ensinou sobre autocuidado, sobre como tomar banho, escovar dente, como você ia gerenciar seu tempo, né? Isso vem muito da parte feminina. Normalmente, né, em situações saudáveis, naturalmente, vem muito da parte feminina. Então, a forma que a gente aprende a cuidar de nós, inclusive, de ter autoamor, de ter autocuidado, de ter carinho conosco, é a forma que a gente cuida dos nossos recursos, inclusive os recursos financeiros, né? Então, autocuidado, acolhimento.
interessante, por exemplo, é nessa questão de direcionamento, gerenciamento de recursos. A glicose do nosso corpo é um recurso, é uma fonte energética, certo? O diabetes, as pessoas que têm diabetes, normalmente elas têm uma dinâmica bem doentia em relação dores, traumas, enfim, várias dinâmicas em relação à mãe, a energia feminina, porque ela não consegue direcionar de uma forma adequada os recursos energéticos de glicose dentro do corpo. Então, sim, só para florear um pouco mais, né, falando até sobre saúde relacionada à energia feminina. Então, vamos lá, como resolver essa questão. Assim como eu falei da energia masculina, que a gente precisa beber da fonte, na feminina também a gente precisa beber da fonte correta. E a fonte é a nossa mãe, ou a pessoa que executou esse papel na nossa vida. Às vezes você não teve a sua mãe, mas você teve a sua avó, ou você teve uma madrinha, ou você teve alguém, alguma mulher importante nesse aspecto, tá? É por isso que eu falo, gente, não vem com essa, eu fui pai e mãe. Não foi. Você não conseguiu entregar as duas energias da maneira correta, da maneira mais produtiva possível. Isso é impossível. Você vai entregar mais uma e pouco da outra. Então, normalmente quem vai nos entregar essa energia é a nossa mãe, né? É onde a gente vai beber dessa fonte da energia feminina. Então se fala o seguinte: o sucesso tem a cara da mãe. E não é sobre o que a sua mãe te deu, é sobre o que você recebeu dela, tá? É sobre como você tomou essa mãe pra si. A sua mãe, ela deu tudo o que ela tinha pra dar. Ela não tinha mais do que aquilo. Ninguém dá mamão se só tem banana. Então, quanto você recebeu dessa mãe é o que você internalizou desse recurso, dessa energia. Então, o sucesso tem a cara da mãe, mas não da mãe que é a sua mãe, mas de como você tomou essa mãe pra si. Beleza? Então, gente, quer resolver, quer ter sucesso, precisa resolver isso aí dentro de vocês, viu? Precisa resolver a mãe dentro de vocês. E uma coisa interessantíssima que acontece. Às vezes chega alguém no consultório e com a queixa muito comum: nosso dinheiro não para na minha mão, não sei mais o que eu faço. Aí eu pergunto pra pessoa, né, às vezes durante uma dinâmica de constelação ou mesmo durante a consulta normal, pergunto pra ela: qual que é a sua relação, como é a sua relação com sua mãe? Nossa, minha relação com a minha mãe é maravilhosa, não tem nada a reclamar. Você jura? Então você jura que você faz esse tanto de dinheiro por mês e no final do mês você não tem mais R$1, você gasta tudo nos primeiros 15 dias do mês. Você jura pra mim que você não tem problema nenhum com a sua mãe? Sinto lhe dizer, mas todos nós, em algum nível, temos problemas com pai, temos problemas com mãe. Não é sobre o que eles deram, é sobre o que a gente estava disposto a receber. E todo mundo, em algum nível, tem problema com pai, problema com mãe. Tá bom? Necessidade de fidelizar as dores da nossa mãe. Eu vejo dois aspectos principais. Primeiro, o filho, que enxerga na mãe a mulher superpoderosa, que passou por várias coisas para que ele tivesse no mundo, que passou inúmeras dificuldades para que ele estudasse, para que ele fizesse isso, aquilo, se tornasse gente, né? Nossa, e minha mãe passou necessidade, enfim. E aí a pessoa, pela necessidade de pertencer, que isso é uma necessidade infantil, da nossa criança interior mesmo, né, de pertencer, ela começa a fidelizar as dores da mãe. E aí a minha mãe não pôde ter dinheiro, então eu também não posso. E a maioria desses movimentos são inconscientes, tá, gente? Isso não é porque a gente determina que vai fazer. Algumas pessoas sim, mas isso não é porque a gente determina que vai fazer, não. Isso é inconsciente, tá? E a gente tá fazendo isso o tempo todo. A mãe foi muito abusada pelo pai ou pelo marido que ela tinha, e agora os meus relacionamentos também todos são relacionamentos abusivos. Por quê? Porque eu preciso fidelizar as dores da minha mãe, eu não posso ser diferente dela, eu não posso ser melhor do que ela, né? Enquanto, na verdade, o ideal é que os filhos sejam melhores do que os pais.
mas como uma forma de necessidade de pertencer, essa necessidade da criança de pertencer, ela começa a fidelizar as dores. Então, para eu ser igual à minha mãe, para eu honrar a minha mãe, eu vou fidelizar as dores que ela passou. As dores financeiras, relacionais, profissionais. Então, eu não me dou bem em nada disso, porque minha mãe também não deu, tá? E aí eu gosto de fazer uma dinâmica com a pessoa, que aí eu falo isso pra ela, ela fala, não, jamais. Porque no nível consciente a pessoa acha que não tá fazendo isso. E aí eu falo pra ela, beleza. Então pare e façam vocês aí. Olhe pra sua mãe hoje, né? Se você não tem ela, olhe, se sua mãe já partiu do mundo físico, olha pra ela, pensa, né, nela aí, da forma que você lembra. E pensa você chegando na casa da sua mãe hoje com um carro de 4 milhões. Pensa você sendo extremamente feliz e profundo no seu relacionamento. Você jura pra mim que você não ia sentir uma culpa interna disso? De chegar na porta da casa da sua mãe foi uma pessoa que passou extrema dificuldade financeira. E aí você chega na porta da casa da sua mãe com um carro de 4 milhões. Tá? E lembrando que você não salva sua mãe não, tá? Ela se salva sozinha. Se você tenta salvar ela, você não tem força pra isso. E aí, dá culpa ou não dá? É pesado ou não é esse lugar? Então, de forma inconsciente, a gente tem a tendência a... Sumiu a palavra... A se sabotar para não ser melhor do que a nossa mãe. Beleza. Esse é um oposto. O outro oposto, né? Essa é a mãe perfeita, a mãe que eu tenho que fidelizar, que passou por muita coisa e tal. O outro lado é a pessoa que realmente, obviamente, teve muito problema com a mãe. A mãe, né, não foi uma boa mãe, teve vários defeitos ali na criação. Aquela pessoa tem muita mágoa, muito ressentimento, sofreu abusos físicos, psicológicos, de todas as espécies com a mãe. Então essa pessoa fica ressentida, magoada com a mãe, certo? E não perdoa. E fica carregando aquele julgamento a vida inteira. Esse é o outro aspecto que vai literalmente ferrar com o seu dinheiro. A sua mãe, ela foi o que ela deu conta. Recebe você tudo o que ela pôde te dar. O que ela não conseguiu te dar, você como adulto tem a obrigação de ir atrás e resolver. Outro ponto que é bem importante nessa relação com a mãe. A gente tem uma tendência, principalmente eu vejo isso muito no Brasil, tá? Se a gente for em outros lugares, talvez a gente não veja tanto essa dinâmica. Mas a necessidade de endeusar o ser mãe, tá? A gente acha que nasceu uma mãe, nasceu um ser perfeito. A gente esquece que antes da mãe existia uma mulher. Uma mulher cheia de defeitos, cheia de problemas, com várias dinâmicas negativas, patológico absurdo, inúmeros problemas. Existia uma mulher antes da mãe. Então a gente tem a tendência, muitas das vezes, de endeusar essa mãe e colocá-la no pedestal, como se ela tivesse que ser perfeita, tá? Então isso também é uma dinâmica que ferra com a nossa vida, tentar endeusar a nossa mãe e querer que ela seja perfeita. Inclusive, para quem é mãe, tá? Essa necessidade de se portar de forma perfeita, ela é muito doentia, porque antes de ser mãe, você é mulher. E pensa que carga pesada que é isso pra sua mãe, você endeusar ela, colocar ela num pedestal, ela não pode errar, coitada, né? Então, já começa por aí. E os julgamentos. Não julgue sua mãe. Ela é, o que ela dá conta de ser, deixa ela com as dinâmicas dela. Você não consegue salvar sua mãe. Você não consegue julgar ela. Você é menor do que ela. Você não tem capacidade, força de passar pelas mesmas coisas que ela passou. Então, se recolha na sua cadeira. As coisas deixam de fluir quando a gente ocupa cadeiras que não são nossas. Eu acho que eu já falei isso em algum dos vídeos.
As coisas funcionam quando a gente ocupa somente a nossa cadeira. Filho não julga pai e mãe, tá bom? A vida deles, eles são adultos. Antes de serem pais, eram homem e mulher. Tem as dinâmicas deles. Então, não cabe a nós ficar o tempo inteiro julgando, porque quando eu julgo a minha mãe certa ou errada, quando eu julgo meu pai certo ou errado, não se esqueça que você está julgando, na verdade, a si mesma, a essa metade que é o seu pai ou que é a sua mãe. Maravilha! Diante disso, vamos fazer, da mesma forma que a gente fez com o pai, um movimento sistêmico, meditativo, com a nossa mãe, tá? Ou com quem desempenhou essa função na sua vida, tá bom? Vou pedir para vocês encontrarem uma posição confortável, fecharem os olhos. Se precisar, pausa o vídeo para se encontrarem aí. Façam 3 respirações profundas, trazendo presença, consciência para o momento presente. Vai sentindo seu corpo, sentindo sua respiração. E agora eu quero que você imagine a sua mãe, ou quem fez esse papel na sua vida. E eu vou falar algumas palavras e você vai repetindo internamente para ela. Esse é um movimento de cura sistêmica com a sua mãe. Você vai olhar para ela e vai falar: querida mãe, a partir de hoje, eu me liberto dos julgamentos e das mágoas que carreguei em relação a você. Eu aceito você exatamente como você é, com as suas qualidades, suas imperfeições, e honro suas escolhas de vida. Me liberto também de toda fidelidade oculta às dores e à escassez vivida pelas mulheres da nossa família. Hoje, com mais clareza, compreendo que o sentimento de carência que experimentei são reflexo das dores da minha criança interior, que ainda carecem de cura. Você me deu a vida e isso é suficiente. Você é a mãe perfeita para mim e eu te escolhi. Muito obrigada. Quando eu escolho olhar para você de uma forma mais amorosa, eu vejo o meu sucesso. Você foi a minha primeira conexão com a vida, com o amor e com o ato de receber. Hoje, eu me abro para essa fonte de energia feminina e me sinto merecedor do melhor que a vida tem a oferecer. Com confiança de que o fluxo natural da abundância fluirá livremente em minha vida. Peço sua bênção para que isso se concretize. Através da energia masculina do meu pai, atrairei a prosperidade financeira. E com a sua energia feminina, cuidarei daquilo que eu conquistar, para que isso permaneça e se multiplique. Querida mãe, em honra a você, eu escolho prosperar em todos os aspectos da minha vida, especialmente no aspecto financeiro, com gratidão e profundo respeito. Assim é e está feito. Respira profundamente mais uma vez. Traz a conexão com esse lugar, com esse acolhimento da mãe, com essa amorosidade, sem julgamentos. Lembrando que sua mãe deu aquilo que ela tinha. E você
hoje, como adulto, tem a capacidade de concluir, de complementar aquilo que te faltou. Vai voltando, vai trazendo presença, vai se conectando com agora. E quando sentir a vontade, pode abrir os olhos. Então, sobre o feminino era isso que eu queria trazer para vocês. Esse lugar de acolhimento, de cuidado, de multiplicação. Essa energia que faz as coisas virem de dentro, que faz a gente sentir. E esse lugar é muito importante, tá? E lembra que a melhor forma de honrar tanto seu pai quanto sua mãe é você ser próspero, feliz e saudável, porque eles tiveram que passar por muita coisa para que você estivesse aqui hoje. Várias dificuldades, várias dinâmicas, positivas e negativas, várias dores, para que você estivesse aqui hoje, para que a vida chegasse até você. Então a melhor forma de honrar isso é dando certo em vários aspectos. Eu espero que essa energia reverbere no campo de todo mundo. Ela é muito potente. Lembra, a mãe, o sucesso tem a cara da mãe. Eu espero que o sucesso chegue para todos nós. Muito obrigada.